Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a classificação do tecido conjuntivo. Vocês vão ver que existem uns slides anteriores que eu já trabalhei em sala de aula e vai tratar da composição do tecido, né, da questão da matriz extracelular e das células, o que é que existe na matriz, o componente morfo, o componente amorfo, né, aquelas fibras lá que correspondem ao componente morfo, a substância fundamental e o líquido tecidual que correspondem ao componente amorfo, e também as células, que eu já abordei em sala de aulas um pouco sobre isso, né? Sobre os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, dentre outras células. Então, o que vai ficar para a aula de hoje, que é uma parte muito importante desse conteúdo, é a gente classificar o tecido conjuntivo, a gente poder dizer se esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo propriamente dito, né? A gente dizer se é um tecido adiposo, se é um tecido reticular. Então, tudo isso a gente vai ver nessa nossa aula de hoje, certo? Vamos prosseguir aqui, isso aqui já foi dado em sala de aula, né? Um conceito. Lembrando sempre que o conjuntivo é um tecido que as células são afastadas umas das outras, né? Existe entre elas uma grande quantidade de matriz extracelular. É um tecido vascularizado, diferente do epitélio, por exemplo, que é avascular. Isso tudo faz parte das aulas anteriores. A origem dele, a partir do mesênquima, né? Essa célula mesenquimal que se diferencia dos demais tipos celulares do conjuntivo. Aqui é a história da matriz, vocês já viram também, a matriz dividida em duas partes, uma parte morfa e outra parte amorfa, né? Aqui, a parte morfa correspondendo às fibras, especialmente as colágenas, também temos as elásticas e as reticulares, e a parte amorfa é a substância fundamental, que é viscosa, né? E uma pequena quantidade de líquido que vem dos vasos sanguíneos, que nós denominamos de líquido tecidual. Também tem uma variedade de células no tecido conjuntivo. Essa imagem mostra as células, diferentes tipos de células, material fibroso, né? Essas estruturas aqui como essa, que é a fibra colágena, a fibra elástica, e aqui os espaços em branco que correspondem à substância fundamental, líquido tecidual, a parte amorfa do tecido conjuntivo. Aqui foi dado também em sala de aula, né? Tudo que é rosado, essas linhas rosadas são as fibras colágenas, os espaços em branco são os espaços correspondentes à substância amorfa, né? A matriz amorfa, que é tanto substância fundamental quanto o líquido tecidual, e os pontos escuros são os núcleos das células, que estão afastadas umas das outras, como vocês bem podem ver. E aqui um vaso sanguíneo mostrando que se trata de um tecido vascularizado. Isso aqui são aquelas pressões, né? Pressão hidrostática e pressão osmótica, que fazem com que a pressão hidrostática faz com que o líquido saia de dentro do vaso e chegue até os espaços do conjuntivo, e a pressão osmótica faz com que o líquido retorne do tecido conjuntivo para o interior dos vasos sanguíneos, de maneira que o líquido tecidual ou plasma tecidual ele está sempre sendo renovado. Isso foi abordado, está lá também no livro de Junqueira e Carneiro, se vocês quiserem ver, tem uma explicação muito boa sobre isso. Essa imagem é de lá também, então é fácil de vocês compreenderem essas explicações. As células, lembrando sempre que o fibroblasto é aquela que produz a matriz extracelular, né? Produz as fibras, por isso o nome também fibroblasto, que produz as fibras. O fibrócito é um fibroblasto em estágio de repouso, né? Os livros tratam isso como quiescente, é uma célula quiescente, é uma célula que está em fase de repouso. O macrófago é uma célula fagocitária, logicamente que tem outras funções, mas a fagocitose é uma célula muito importante do macrófago. O mastócito produz mediadores químicos da inflamação, né? O plasmócito é uma célula produtora de anticorpos, que se combina com antígenos, isso a gente viu também na aula passada. É derivado do linfócito, que é o linfócito B. O adipócito é aquela célula que armazena gordura, principalmente na forma de triglicerídeo, né? E ele pode estar presente no tecido conjuntivo propriamente dito, mas também pode ter uma grande quantidade de adipócito, e aí quando você tem uma grande quantidade de adipócito num local próprio, aí você chama isso de tecido adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo. E leucócitos são células que constantemente estão
vindo do sangue e chegando até os espaços do tecido conjuntivo. Então, neutrófilo, eosinófilo, né? São sempre células do sangue de defesa, mas que também chegam até o tecido conjuntivo. As células todas, tem imagens, a gente trabalha isso na aula anterior, e aí vem a parte da nossa aula que ficou faltando, que é uma parte extremamente importante, né? Que é classificar os tecidos. Então, como é que a gente faz para classificar o tecido conjuntivo? A gente vai observar, primeiro vamos observar tudo que a gente estudou até agora, vamos observar as células e a matriz. Quem caracteriza o tipo X, Y, Z de tecido conjuntivo são as variações que acontecem tanto na matriz, no conteúdo da matriz, quanto na célula, certo? Quando a gente diz que está estudando um tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente pode até excluir esse nome propriamente dito, deixar simplesmente tecido conjuntivo, né? Os livros tratam tecido conjuntivo propriamente dito, ou às vezes só tecido conjuntivo. Corresponde ao tecido conjuntivo propriamente dito. É aquele tecido que contém tudo aquilo que a gente estudou até agora, ou seja, contém fibroblasto, macrófago, mastócito, plasmócito, fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas, substância fundamental, amorfa, líquido tecidual. Tudo que nós estudamos até agora está presente no tecido conjuntivo propriamente dito. Se não existir nenhuma predominância de nenhum constituinte sobre os outros, se os constituintes estiverem distribuídos de uma forma mais ou menos igual, equitativa, digamos assim, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo. É aquele tecido conjuntivo no qual não há predominância de nenhum constituinte sobre outros. Se o tecido conjuntivo tiver fibras colágenas em abundância, se o constituinte principal dele for as fibras colágenas, quer dizer que ele é visto como muito, muito rico em fibras colágenas e, portanto, ele é resistente, ele é mais resistente do que o conjuntivo anterior, porque a fibra colágena a gente já sabe que confere muita resistência, a gente diz que esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo denso. Isso é feito assim muito no olho, tá certo, pessoal? Não é uma medida exata, né? A gente vai ver as lâminas e pelas lâminas a gente vai tentar identificar aqueles tecidos em que a gente vê uma riqueza muito grande de fibras colágenas e aquele tecido conjuntivo que a gente não vê tanta riqueza assim de fibras, a gente não vê predomínio desse material sobre os demais constituintes. Se a gente vir muito predomínio de fibras e colágenas, a gente chama de denso. Se a gente não vir, a gente chama de frouxo, tá certo? Então é interessante que a gente tenha isso em mente, mas que a gente saiba que existe aí, inclusive entre os dois, entre o frouxo e o denso, existem zonas intermediárias, né? Que a gente nem mesmo consegue, muitas vezes, dar uma classificação precisa. A gente sabe que é um conjuntivo propriamente dito, mas às vezes existe uma certa dúvida se ele é frouxo, se ele é denso. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui são lâminas que a gente caracteriza bem quando é frouxo e quando é denso. A gente consegue distinguir bem pelas lâminas que eu vou apresentar aqui, tá certo? Então, claro que se eu penso num lugar onde você tem mais resistência, né? Onde você precisa de mais resistir mais à força, você precisa de conjuntivo denso, por exemplo, nos tendões. Um tendão liga o músculo ao osso. E aí, quando o músculo se contrai, ele puxa o osso. O tendão ele tem que ter nele tecido conjuntivo denso, porque ele não pode se romper. Ele tem que ter uma grande quantidade de fibras colágenas para ele aguentar essa força que é aplicada nele o tempo todo. Mas o conjuntivo que fica logo abaixo dos epitélios, né? Geralmente é um conjuntivo frouxo abaixo dos epitélios. Ele não é um conjuntivo que requer aí uma resistência tão grande e ele aparece ali, por exemplo, nos órgãos logo abaixo por exemplo, numa traqueia, logo abaixo do epitélio pseudoestratificado ciliado da traqueia, né? Na própria pele, logo abaixo do epitélio estratificado pavimetoso queratinizado da pele, logo em seguida abaixo você tem o tecido conjuntivo frouxo. Então ele fica muito ali na proximidade dos epitélios e de outros tecidos, né? Próximo também do tecido muscular, bem na proximidade do tecido muscular. Então um tecido muito difundido por todas as partes do nosso corpo, está presente em todos os órgãos, digamos assim. Ok? Vamos com imagens, porque eu acho que fica mais fácil do que só apresentar a parte teórica. Esse conjuntivo aqui
que eu gostaria que vocês gravassem na mente de vocês é o conjuntivo frouxo. Você olha aqui para os espaços, né? Aqui ó, onde tem a matriz amorfa, você olha para a matriz morfa, que são as fibras colágenas, aqui ó, o rosado aqui, as fibras colágenas, você olha para as células, e assim, você diz, bom, não sei, não tem um constituinte predominante, né? Assim, seria o constituinte amorfo? Seriam as fibras? Não dá para dizer que tem um constituinte predominante. Então, esse tecido conjuntivo aqui é um tecido conjuntivo frouxo. Aí, a gente vai e olha para esse, né? E vê que a parte mais rosada, aqui, ó, as fibras, inclusive, são bem espessas, né? São fibras espessas, alguns formam aglomerados de fibras, né? Agrupamentos de fibras, que a gente chama de feixes de fibras. E a gente observa que aqui tem muito colágeno, tem muita fibra colágena. A parte rosada, ela predomina sobre todas as outras, né? A gente vê os espaços em branco são menores do que a parte rosa. A parte rosa ela é predominante. Então, o colágeno aqui é predominante sobre os outros constituintes. Então, nós estamos diante de um tecido conjuntivo denso, né? Um tecido conjuntivo denso. Agora, pessoal, é interessante a gente ver que o conjuntivo denso ele se divide em dois tipos. Dois subtipos, né? Como podemos dizer. O tecido conjuntivo denso modelado e o tecido conjuntivo denso não modelado. Modelado é quando as fibras colágenas elas estão todas no mesmo sentido. Se as fibras estiverem todas no mesmo sentido, como acontece no tendão, né? O tendão é sempre puxado numa mesma direção, então as fibras se organizam todas na mesma direção em que a força é aplicada. Então a gente tem um conjuntivo denso modelado, no caso do tendão lá, né? Mas não é o caso desse tecido conjuntivo aqui, porque esse tecido conjuntivo, se vocês olharem, tem fibras que estão nesse sentido, tem fibras que estão aqui, ó, subindo aqui em outra direção, né? Aqui, esses círculos aqui, quer dizer que a fibra foi cortada transversalmente, ela está como se fosse entrando aqui na tela, né? E aí ela foi cortada transversalmente, então aqui seria uma fibra, só que a fibra está cortada transversal, ela entrou aqui na tela. Aqui também é uma fibra, só que ela está desse sentido, assim, num corte longitudinal. Então, como você tem fibras em várias direções, em vários sentidos, você está diante de um tecido conjuntivo denso não modelado, né? É o caso do tecido conjuntivo denso que aparece na profundidade da pele. A pele você tem o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, que é superficial. Logo abaixo dele você tem conjuntivo frouxo. E abaixo do conjuntivo frouxo você tem um conjuntivo denso não modelado, que é exatamente esse conjuntivo que eu estou mostrando para vocês aí. As fibras não estão organizadas todas numa mesma direção. Se fosse um conjuntivo desse de um tendão ou de um ligamento, as fibras estariam todas organizadas numa mesma direção e então a gente chamaria de tecido conjuntivo denso modelado, mas não é o caso aí. Beleza? É fácil de entender, fácil de identificar. Claro que alguns tecidos a gente pode ser que tenha dúvida, mas aí eu estou mostrando dois que são bem característicos. Vocês não tem como confundir o anterior e esse. É só vocês reverem aí, vocês vão ver que dá para fazer uma comparação e facilmente a gente consegue classificar quando o conjuntivo é frouxo e quando o conjuntivo é denso. Beleza, pessoal? É tranquilinho aí. Aqui os núcleos das células, né? Às vezes a gente percebe que tem mais células também, bem mais células no conjuntivo frouxo do que no conjuntivo denso, né? Tem umas explicações para isso, e uma delas seria porque o conjuntivo frouxo, como ele tem mais espaços, né, do que o conjuntivo denso, ele também é mais rico em vasos menores, vasos sanguíneos menores, aqueles capilares, vasos capilares, vênulas, né, arteríolas capilares e vênulas. Então, através desses vasos menores, principalmente capilares e vênulas, chegam muitas células do sangue até o tecido conjuntivo. Então, muitos leucócitos atravessam a parede dos vasos e acabam penetrando no tecido conjuntivo. Isso favorece a defesa, né? Isso favorece a defesa. O conjuntivo que é muito rico, que é mais rico em células, o conjuntivo que tem mais vasos pequenos, vasos menores e permite a passagem de células para os seus espaços, é um conjuntivo que permite a chegada de células de defesa constantemente. Então, está chegando sempre neutrófilo, está chegando sempre eosinófilo, está chegando linfócitos, está chegando monócitos, que depois se diferenciam em macrófagos, né? Então, você tem no conjuntivo frouxo uma maior chegada de células do sangue através da microvascularização que está presente lá. É um tecido assim, bem adaptado à defesa. Por isso ele fica também perto do epitélio, né? Porque o epitélio é uma barreira e tudo que vence essa barreira epitelial começa a penetrar no organismo. Então,
A partir do momento que alguma partícula ou micro-organismo vence a barreira epitelial e ele cai no conjuntivo, é interessante ele se deparar com um conjuntivo que seja mais adequado à defesa e não que tenha mais células, que seja mais capaz de oferecer essa proteção do ponto de vista de defesa celular, imunológico, etc. Então, o conjuntivo frouxo, ele acaba tendo uma quantidade de células, quando eu comparo com o denso, ele acaba tendo uma quantidade de células maior do que o conjuntivo denso. Isso aí é fácil de observar também. A gente vai ver mais imagens e aí vai ficando cada vez mais fácil através de imagens, certo? Isso aqui é um epitélio, vocês estudaram já, né, os núcleos juntos, tal. Vocês vão rever, esse epitélio aqui é tipicamente um epitélio de transição, né? Aquele epitélio que está lá na bexiga urinária, epitélio de transição. E logo abaixo do epitélio vem um tecido conjuntivo. Observe que esse tecido conjuntivo tem algumas fibras por aqui, ó, fibras colágenas, tem uns espaços em branco por aqui também, que é a parte amorfa, e tem uma população de células relativamente grande aqui, né? Exatamente porque está perto do epitélio, então tudo que atravessa o epitélio vai terminar chegando nesse conjuntivo, e o conjuntivo já oferece aí uma maneira já uma segunda camada tecidual de defesa contra qualquer agente que vem do meio externo e atravessa e tenta penetrar no organismo. Então esse tecido conjuntivo aqui é perto do epitélio, né? Tem mais células, as fibras colágenas não são tão chamativas assim, a gente chama de conjuntivo frouxo. É também um conjuntivo frouxo, muito embora a gente veja pouco as fibras aqui, menos até do que naquele primeiro conjuntivo que eu mostrei, mas continua sendo conjuntivo frouxo. Vocês vão ver aí tipos, né? Mesmo de conjuntivo frouxo, você tem uns que tem mais células do que outros, certo? Aqui dá para ver nitidamente, isso aqui é uma glândula tubulosa, né? Um epitélio glandular, você percebe aqui que aqui tem epitélio, aqui também, ó, epitélio cortado transversalmente, então, isso aqui é epitélio glandular. E observe que perto do epitélio tem um tipo de conjuntivo aqui, em torno do epitélio, na proximidade do epitélio glandular. Como aqui também tem um conjuntivo na proximidade desse epitélio glandular. Aqui, por aqui, isso aqui tudo é o conjuntivo, né? Aqui é a parte epitelial da glândula e aqui é a parte do conjuntivo. Observe que o conjuntivo que está perto do epitélio é diferente do conjuntivo que está distante do epitélio, como esse conjuntivo aqui, ó. Esse conjuntivo aqui é muito mais fibroso, né? É muito mais rico em fibras colágenas. É olhômetro mesmo. A gente olha para cá e vê colágeno, muito colágeno. A gente olha para cá e não vê tanto colágeno assim. No entanto, a gente até enxerga uma boa quantidade de células e tal, mas a gente não vê tanto de colágeno. E aqui a gente vê muitas fibras colágenas. Então, esse conjuntivo daqui mais externo é um conjuntivo denso. E esse conjuntivo mais próximo do tecido epitelial é um conjuntivo frouxo. Veja como é fácil, né? Mesmo numa lâmina como essa, a gente consegue distinguir o conjuntivo frouxo do conjuntivo denso, e ainda seguindo aquela ideia que mais perto do epitélio, no caso aqui mais perto do epitélio glandular, a tendência é o conjuntivo ser frouxo, mais distante do epitélio, aí você já começa a encontrar um conjuntivo denso. Certo, pessoal? Fácil, né? Aqui também, isso aqui, essa lâmina está lá na nossa monitoria virtual, né? Está aqui, ó, o FRN. Aí você tem uma parte do epitélio, aqui cortou um pedaço do epitélio, esse epitélio viria mais para cá, cortou. Aí você tem um pedaço de tecido epitelial, aí tem tecido conjuntivo, abaixo do epitélio, né? Aqui o conjuntivo que está próximo do epitélio. E aqui já esse conjuntivo é mais profundo, já mais distante do epitélio. Então aqui, onde eu estou aqui circulando agora, é um conjuntivo já mais profundo, aqui já é um conjuntivo mais superficial, mais perto do epitélio. Está claro que esse conjuntivo mais superficial não é igual ao mais profundo. O mais profundo tem muito mais riqueza de fibras, tem muito mais colágeno, as fibras são bem visíveis, bem delimitadas, são bem espessas. É tudo característica importante, né, de conjuntivo denso. Fibras bem visíveis, fibras espessas, predominância delas. Nessa lâmina a gente quase não vê nem células, vê uma ou outra perdida por aqui e tal, mas a gente quase não vê. Então, esse conjuntivo aqui é um conjuntivo denso, não modelado, né? As fibras estão em direções diferentes, olha aqui, corte transversal delas, aqui corte mais longitudinal. Então, um tecido conjuntivo denso não modelado. E aqui nós estamos diante de um tecido conjuntivo frouxo, que tem mais células do que o conjuntivo denso. A gente pode dizer que o conjuntivo frouxo ele é mais celular do que o conjuntivo denso, né? O conjuntivo denso ele é mais rico em fibras colágenas. As fibras colágenas são o constituinte predominante, eu repito. Eu sei que está muito repetitivo, mas é para a gente aprender bem. O tecido conjuntivo denso ele é mais resistente porque ele é mais rico em fibras colágenas.
O tecido conjuntivo frouxo ele é mais delicado, ele é menos resistente do que o conjuntivo denso, porque ele é menos rico em fibras colágenas, beleza? Adiante, né? E aqui é um corte de um tendão, onde você observa as fibras colágenas, aqui esse ondulado são as fibras colágenas, algumas células entre elas, está aqui, ó, núcleos de células, né? Fibroblastos, algumas mais achatadinhas vão ser fibrócitos, mas eu nem preciso de classificar as células em si, mas aqui são todas células do tecido, algumas células do tecido conjuntivo, né? Vocês estão vendo aqui um núcleo, outro núcleo também aqui por aqui, ó. E o resto é fibra. Esse rosado todinho ondulado é fibra. Observe que as fibras estão todas seguindo aí numa mesma direção, todas no mesmo sentido, né? Que é muito próprio de tendões, ligamentos. Então isso daí é um tecido conjuntivo denso, modelado. As fibras estão todas numa mesma direção. Então aquele anterior é tecido conjuntivo denso não modelado. E esse daí que vocês estão vendo é um tecido conjuntivo denso modelado. Também fácil, né? Bem tranquilo. Acho que não tem como os alunos se confundirem com isso, certo? Aí, pessoal, vem outras variedades de tecidos conjuntivos que a gente vai falar aqui e não vai encerrar tudo hoje nessa aula, porque mais à frente nós vamos tratar de conjuntivos especiais, como o tecido cartilaginoso, que é um tipo de tecido conjuntivo, tem uma aula própria para isso. O tecido ósseo, que é um tipo de tecido conjuntivo, tem uma aula própria para isso, mas hoje a gente vai falar daqueles conjuntivos assim, talvez a maioria aqui até menos abundante, né? O conjuntivo propriamente dito, não, ele é abundante. O conjuntivo propriamente dito, ele está espalhado no corpo todo, em todos os órgãos e tal, então ele é muito abundante, é muito importante vocês estudarem. Não deixem de estudar conjuntivo propriamente dito, saber a diferença entre frouxo e denso, denso modelado e denso não modelado. Agora, por exemplo, tecido elástico, ele é mais escasso, né? Tecido elástico, o nome já está dizendo. Se ele é chamado tecido elástico, é aquele que há predominância de um constituinte, que são as fibras elásticas. Do jeito que o conjuntivo denso é aquele que é fibroso, que é denso em fibras colágenas, é mais resistente, já o tecido elástico é aquele que tem condições de se estender mais, né? Porque ele é mais rico em fibras elásticas. De todos os constituintes que existem nele, o predominante são as fibras elásticas, tá certo, pessoal? Então, os autores, eles citam, por exemplo, um ligamento chamado de ligamento amarelo, que liga o arco das vértebras. E esse ligamento que liga o arco das vértebras, ao invés dele ser um ligamento formado por tecido conjuntivo denso, ele tem tecido elástico, tecido conjuntivo elástico. Ele tem uma quantidade boa de elastina, porque quando a gente mexe, né, o tronco de um lado para o outro, a gente estica um pouquinho, e as vértebras elas conseguem fazer aí algum movimentozinho que para a própria movimentação do tronco da gente. E para poder se estender um pouco, voltar, se estender um pouco, voltar, você precisa ter um ligamento que tem mais fibras elásticas. Se fosse só colágeno, ficaria muito duro e aí não permitiria esses movimentos. Então isso está lá no ligamento amarelo ou flavo, também chamado de ligamento flavo da coluna vertebral, certo? Tem também um ligamento chamado ligamento suspensor do pênis, que é um ligamento elástico também, tem fibras elásticas em grande quantidade, mas os autores eles relatam muito pouco outros tipos de tecido elástico, tá certo? Então, o tecido conjuntivo elástico ele é bastante escasso. Isso não significa dizer que a gente não tenha elastina, que a gente não tenha fibras elásticas no conjuntivo propriamente dito, por exemplo. A questão é que o conjuntivo elástico, para ele ser assim chamado, ele tem que ter essencialmente fibroblastos produzindo quase que somente fibras elásticas. Não produzindo outras coisas, mas produzindo praticamente só fibras elásticas. Ele é um tecido de uma riqueza muito grande em fibras elásticas. Mas é claro que no conjuntivo propriamente dito, você também tem fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares. Você tem tudo isso. Para um tecido ser chamado de elástico, ele tem que ter fibras elásticas predominantes sobre todas e qualquer outro constituinte. Do mesmo jeito que para um tecido ser um conjuntivo denso, ele tem que ter fibras colágenas predominantes sobre todo e qualquer outro constituinte lá dentro do tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Espero que fique claro essa classificação. A gente tem que procurar identificar o que é que predomina. E o que predomina é o que vai dar o nome ao tecido. No caso do tecido elástico, predominância de fibras elásticas. Ok? Existem outras regiões do corpo da gente que tem uma boa quantidade de fibras elásticas, muito embora não seja um tecido elástico verdadeiro, mas tem predominância de fibras elásticas. Como, por exemplo, dentro da artéria aorta. A artéria aorta
Quando o sangue bate nela, ela se dilata, né? O sangue vem do coração, com muita força, bate dentro dela, se dilata e volta, se dilata e volta, se dilata e volta. Então, para poder acontecer essa dilatação e esse retorno, ela se estica e volta. Quem se estica e volta é o material elástico, constituído por elastina que está lá dentro. Então, tem que ter uma grande quantidade de material elástico dentro de uma artéria aorta. É inegável isso. É inegável que num conjuntivo de um pulmão tem que ter uma quantidade boa também de fibras elásticas. Não que necessariamente a gente tenha que chamar aquilo de um tecido elástico, porque se fosse tecido elástico, praticamente só tinha fibras elásticas. Tem outros constituintes, mas tem que ter uma boa quantidade de fibras elásticas no conjuntivo do pulmão. Porque você enche o pulmão de ar e ele seca, você enche, ele seca. Você inspira, expira, inspira, expira. E quando você expira, as fibras elásticas se retraem e fazem o pulmão voltar ao estado dele inicial. Então, é claro que é importante ter uma boa quantidade de fibras elásticas dentro do pulmão, certo? No entanto, os autores não classificam esse tecido conjuntivo de tecido elástico, ainda que tenha uma quantidade de fibras elásticas, não chega a ser suficiente para que os autores tenham classificado como tecido elástico verdadeiramente, certo? Então, é interessante isso, porque, de fato, cita-se muito pouco a presença de tecido verdadeiramente conjuntivo elástico dentro do nosso corpo. Essa imagem aqui, na verdade, não é uma imagem de um ligamento da coluna vertebral, não é uma imagem de um ligamento suspensor do pênis, não. Essa imagem é uma imagem de uma artéria aorta e foi feita uma coloração, né, especial para a elastina, para mostrar que uma artéria como a aorta tem que ter uma grande quantidade de elastina dentro. Isso aqui, tudo esse material ondulado, como se fosse os alunos eles dizem que isso aqui é como se fosse um miojo, né, com a forma de miojo aí. Pois é, eu uso isso porque é a linguagem que os alunos usam e a gente vai repetindo isso para as outras turmas, vai ficando mais fácil, né? Então essas estruturas aqui, como se fosse um miojozinho, essas linhas, tudo é elastina, tá aqui a seta apontando para uma. Tudo é material rico em elastina, é um material elástico da artéria aorta que faz com que ela se dilate e volta para o estado dela inicial. Lógico que ela tem uma grande quantidade de material elástico, tanto que essas artérias, mais à frente, vocês vão ver que elas são chamadas de artérias elásticas. A aorta e os seus ramos mais próximos são chamados de artérias elásticas, porque tem muita elastina dentro desses vasos. Aí mais distante do coração, aí vai diminuindo essa quantidade de elastina e vai ficando praticamente a parede mais rica em fibra muscular, mais tecido muscular do que a presença desse material elástico. E aí a gente vai chamar depois de artérias musculares mais à frente, né? As artérias mais próximas do coração são as artérias elásticas e as artérias mais distantes do coração são as artérias musculares. Isso vocês vão ver na hora de tecido sistema cardiovascular. Mas por enquanto basta que vocês entendam que isso daqui tudo é material elástico, né? Está aqui todo coradinho por uma coloração especial, não é hematoxilina e eosina. Se fosse hematoxilina e eosina, a gente estaria vendo aqui as células ou fibras musculares aqui entre o material elástico, a gente não vê, né? Não é uma coloração boa para ver outros constituintes, mas dá para ver o constituinte elástico, certo? Dá para ver as fibras, o material elástico aí. Tecido reticular, como o nome está dizendo, é aquele tecido que tem predominância de fibras reticulares sobre todo o outro constituinte. Então, quando você tem uma célula, um fibroblasto, que produz essencialmente fibras reticulares e não outro constituinte, ele forma um tecido conjuntivo chamado de tecido reticular, beleza? Essa célula, esse fibroblasto, ele se especializa tanto na produção de fibras reticulares e meio que deixa de produzir outras coisas, que ele, inclusive, passa a ser chamado de célula reticular. Então, ao invés de ser chamado de fibroblasto comum, esse fibroblasto assim, modificado, digamos assim, fibroblasto especializado na produção de fibras reticulares, ele passa a ser chamado de célula reticular. E aí você vai ter um tecido cujo componente essencialmente é fibroblasto ou célula reticular e fibras reticulares entre elas. Um monte de fibra reticular. E a fibra reticular forma uma espécie de rede de fibras fininhas, né? O nome já está dizendo retículo. É uma rede de fibras fininhas que se associam umas com as outras, formando uma coisa como se fosse uma estrutura de uma esponja. Você imagina, você pega várias fibras e vai unindo umas às outras, umas às outras, umas às outras, e aí você acaba compondo uma estrutura como se fosse uma estrutura esponjosa, tipo uma esponja de fibras e células reticulares. A imagem dá para ver bem que você tem esse preto aqui, são as fibras reticulares, e aqui são as células reticulares, né? Dá para ver as células reticulares e as fibras reticulares aqui em negro, em preto. Claro que aqui está num plano, né?
Mas isso aqui seria, se você aprofundasse aí, você veria como se fosse uma esponja, um monte de fibra reticular aí colada uma na outra e um monte de célula também se comunicando umas com as outras, e aí você vê uma grande quantidade desse material. Então, essencialmente, o tecido reticular ele é formado de células reticulares e fibras reticulares. E entre as fibras reticulares ficam espaços. Aqui estão os espaços, ó. Ficam espaços vazios, do jeito de uma esponja. Quando você olha para a esponja, tem uns buraquinhos lá dentro da esponja. Então, aqui também tem os espaços vazios. Para que servem esses espaços vazios? Isso aqui armazena, esses espaços vazios, eles armazenam células que vão dar origem às células do sangue. Como é que a gente chama essas células que dão origem às células do sangue? São células hematopoéticas. Células hematopoéticas são aquelas que vão se proliferar e vão se diferenciar nas células do sangue o tempo todo. Então, onde é que aparece esse tipo de tecido? Esses espaços vazios servem para abrigar, o tecido reticular abriga as células que se diferenciam nas células do sangue. Então, onde é que ele aparece? Na medula óssea, é aquela parte central, que a gente chama o tutano do osso, né? O tutano do osso. A medula óssea, que é quem vai produzir as células sanguíneas. Então, tem o tecido reticular mieloide, que é o que está lá na medula óssea, tecido reticular mieloide, e tem o tecido reticular linfóide, que abriga os linfócitos e as células que estão dando origem a novos linfócitos. O tecido reticular linfóide está presente nos órgãos linfóides, como o baço, os linfonodos. Então, você tem tecido reticular tanto na medula óssea, é o tecido reticular mieloide, mieloide de medula, está lá na medula, dá origem também às células do sangue, né? E você tem o tecido reticular linfóide, que está presente nos órgãos linfóides, como o baço e os linfonodos. Dali que vem os linfócitos, que também é uma célula que vai para a corrente sanguínea, também é um tipo de leucócito, né, os linfócitos. Beleza, pessoal? Então é fácil, né? O que é um tecido reticular? É aquele que há predominância de fibras reticulares. Agora, ninguém vê fibra reticular normalmente, porque a gente sabe que hematoxilina e eosina não cortam fibras reticulares. Você precisa ter um tipo de preparação especial que é feita com prata, se chama impregnação pela prata. E aí você vê um emaranhado de fibras como se fossem umas teias de aranha, umas sobre as outras, formando enlinhando, né, uma na outra. E são as fibras reticulares impregnadas pela prata, que deixa negra, fica realmente uma tonalidade bem escura, bem enegrecida. E aí você vê que são fibras finas, que se enlinham umas nas outras, e são fibras reticulares. A gente tem imagem para mostrar, por exemplo, está lá na nossa monitoria virtual também. Aqui você tem a presença dessas linhas escuras aqui, enlinhadas, né? Você percebe que forma uma rede mesmo, por isso o nome reticulado. Olhe com atenção para as fibras pretinhas aqui, fininhas, que você consegue ver aí um emaranhado delas, formando essa redezinha que a gente chama de fibras reticulares. Então, precisa de coloração especial. Está claro que isso não é hematoxilina e eosina. Hematoxilina e eosina não dá essa coloração escura, preta assim. Isso aí é uma lâmina que foi corada que foi trabalhada pela prata, né, pelo pulsar de prata. Foi a impregnação pela prata que impregnou essas fibras reticulares e dá para a gente ver essa tonalidade mais negra aqui. Então, onde vocês procurarem ver fibras reticulares, vocês vão ver como se fosse uma rede fina, uma rede de fibras delgadas que aprisionam células e que armazenam células entre elas, né, no caso, e que são impregnadas aí pela prata, certo? Tecido mucoso é também um tecido raro, né? Um tecido assim que ele aparece, por exemplo, no cordão umbilical, mas cordão umbilical não é uma coisa duradoura, né? Dura pouco, então ele é um tecido pouco durável, digamos assim. Também na polpa dental jovem, que fica dentro do dente lá, os dentes iniciais, né? Então, assim, você não tem ele espalhado no corpo do adulto, tecido mucoso. Então, não é um tecido próprio de adulto. Então, assim, ele é praticamente, pouco se fala, mas é importante que se diga que ele existe, né? Se você fizer lá uma lâmina de cordão umbilical, você vai encontrar tecido mucoso. E esse nome mucoso lembra muco.
O muco é uma secreção lá do epitélio, mas lembre que a secreção mucosa é uma secreção que tem glicoproteína, água, é uma coisa viscosa, transparente, né? Glicoproteica, que se assemelha muito à substância fundamental do tecido conjuntivo, que também tem glicoproteína, proteoglicano e água, formando uma espécie de gel transparente, viscoso. Então, tanto o muco, que é uma secreção do epitélio, como a substância fundamental, que é uma parte da matriz extracelular, tem essa característica viscosa, transparente, gelatinosa, mucosa. Por isso que a gente dá o nome de tecido mucoso àquele tecido que tem um conteúdo maior de substância fundamental. Então ele é chamado de tecido mucoso exatamente por isso. Ele é mais viscoso, como é o tecido conjuntivo mucoso do cordão umbilical. Ele é mais viscoso, ele é menos resistente, né? Ele é uma coisa mais maleável, uma coisa que se desfaz com mais facilidade, porque ele tem pouquíssimas fibras, ele é muito mais rico em substância fundamental amorfa, o que dá essa característica mucosa, essa característica viscosa, gelatinosa a ele, beleza? Então é fácil de vocês identificarem nas lâminas. Geralmente se mostra lâmina de cordão umbilical para mostrar tecido mucoso. Isso aqui é uma lâmina de cordão umbilical, a gente vê células, né? Aqui, por aqui células, tem algum material fibroso por aqui, mas as grandes bolsas de substância fundamental aqui, esses espaços em branco correspondem à substância fundamental. Então, grandes bolsas de substância fundamental, mostrando que se trata de um tecido mucoso, rico em substância fundamental, um tecido gelatinoso. Não é um tecido conjuntivo resistente, mas ele também não dura, ele não está no adulto, né? Então, ele é um tecido bem particular, bem à parte, mas a gente sempre fala porque existe. Apesar de ele não ser um tecido do adulto, ele existe. E os livros tratam dele, especialmente mostram essas lâminas aí de cordão umbilical. E o tecido adiposo é aquele tecido em que existe uma predominância de adipócitos. No caso aqui não é um componente da matriz, mas sim uma célula, né? E esses adipócitos, eles acabam se enchendo de gordura. No começo eles têm pouca gordura no interior, depois eles se ampliam, se enchem tanto de gordura, que eles ficam muito grandes. Os adipócitos, eles são células que algumas chegam até a cento e tantos micrômetros, 130, 140, é muito tamanho para a célula. A célula fica muito repleta de gordura no seu interior, especialmente na forma de triglicerídeo, né? Então o tecido adiposo ele é um grande armazenador de gordura, ele é um grande armazenador de triglicerídeo, que com o passar do tempo vai sendo quebrado, vai sendo degradado em glicerol e ácidos graxos, e esses ácidos graxos são liberados para que as células utilizem como fonte de energia. Então ele é uma reserva energética. O tecido adiposo ele funciona como uma reserva. São células capazes de armazenar gordura em grande quantidade, e quando o organismo precisa dessa gordura para utilizar como fonte de energia, ela vai liberando, vai quebrando essa gordura em moléculas menores e vai liberando aí para a corrente sanguínea, de maneira que outras células tenham a capacidade de utilizar isso daí como fonte de energia, tá? Mas o tecido adiposo não só tem essa função, né? Ele tem outras funções. Ele protege contra choques, amortece contra choques, ele participa como isolante térmico também. É muito interessante ele nesse sentido de isolante térmico. Ele tem funções até que antigamente não se conhecia, mas hoje já se trata bastante disso, que ele produz inclusive substâncias úteis ao organismo, assim, que libera na corrente sanguínea, que são hormônios, como as glândulas. O tecido adiposo ele funciona também como uma glândula, ele produz hormônios, joga na corrente sanguínea, e esses hormônios têm funções, como por exemplo a leptina. Leptina é um tipo de hormônio que é produzido no tecido adiposo. E a leptina é um hormônio hoje atualmente conhecido como o hormônio da saciedade, né? Ela diminui a fome da pessoa. Quando o tecido adiposo começa a produzir leptina, essa leptina vai até o cérebro e dá a informação de que a pessoa não precisa comer mais, né? Diminui a fome, dá a sensação de saciedade. Então é um hormônio que controla a ingestão dos alimentos da pessoa. Então o tecido adiposo ele tem essa capacidade de produzir hormônios, inclusive o hormônio que dá o controle sobre a fome, que é o caso da leptina, tá certo? Então a gente não pode pensar que é um tecido que só tem a função de armazenar triglicerídeos. Isso aí está lá no passado, né? A gente dizia que o tecido adiposo, a única função era armazenar triglicerídeos e oferecer essas moléculas para as outras células como uma fonte de energia. Claro que isso é uma função importante do tecido adiposo, mas não é a única função
do tecido adiposo, né? Existem outras funções. Entre as células adiposas, entre os adipócitos, por exemplo, nós temos células-tronco, que permanecem lá, como acontece nos outros tecidos conjuntivos. Mas aí no tecido adiposo é interessante porque até na prática médica tem sido utilizado, né, essas células-tronco do tecido adiposo para tentar se diferenciar e recompor outros tecidos diferentes. Então, entre os adipócitos, nós encontramos uma população de células-tronco que fica lá guardada lá dentro do tecido adiposo e pode ser utilizado também nas pesquisas e nas práticas médicas aí, certo? Então, é interessante a gente saber que cada vez que se estuda mais a gente tem uma sensação de que as funções desses tecidos são bem ampliadas, né? A gente no início conhece muito pouco, depois a gente vai vendo que existe uma ampliação. Existem muitas funções e até algumas que ainda não são totalmente conhecidas de cada um desses tecidos. Mas quando vocês forem estudar tecido adiposo, atentem que realmente é um tecido de múltiplas funções, não é só armazenar triglicerídeos como se pensou no passado. E aí a imagem que a gente mostra, né? Isso aqui é a célula, pessoal. Olha como ela é grande, grandona aqui. Esses espaços em branco estão repletos de gordura. Isso aqui é a gordura que fica armazenada, né? Aqui os triglicerídeos ficam armazenados aqui. É tanta gordura armazenada dentro da célula que o núcleo é jogado na periferia. Observa aqui o adipócito, aí o núcleo é jogado aqui, ó, na periferia. O núcleo fica no canto, né? Os núcleos ficam todos aqui periféricos, no canto da célula. E a célula aumenta tanto de volume, que ela começa a ocupar espaço. De forma que a gente vê que esse tecido, ele acaba sendo diferente dos outros conjuntivos. Porque os outros conjuntivos, a gente vê muita matriz extracelular. Aqui dá para ver matriz extracelular também. Mas a matriz extracelular, quando a célula aumenta de tamanho, a matriz extracelular vai ficando, praticamente a gente não vê. O que a gente vê muito mais são as células. Elas estão tão grandes, tão repletas de gordura, que elas ocupam muito espaço. E aí a gente vê pouca matriz extracelular, até começa a fugir do conceito inicial do que é o tecido conjuntivo, que é um tecido rico em matriz extracelular. Mas a gente tem que entender que esses adipócitos, eles eram pequenininhos no início. Eles eram todos bem retraídos. À medida que eles foram acumulando gordura lipídica, que eles foram ampliando, eles foram ficando volumosos. E eles foram ocupando mais espaço, evidentemente. Que diferente do que eles eram quando eles surgiram no início. Tá certo? Então, é importante a gente entender isso. Toda vez que vocês virem um tecido assim, como esse, um monte de célula, né, clara, transparente, grandona, assim, essas bolotas grandes, trata-se de um tecido adiposo, porque tem uma grande quantidade de adipócitos. Não é como um tecido que tem um ou outro adipócito perdido. Aí tem essencialmente adipócito desse tecido. Então a gente vai tratar isso daí de tecido adiposo, beleza? Fica branco assim, pessoal, porque a gordura a gente já sabe que ela se perde na preparação, né? Ela é eliminada. No começo a gente utiliza várias substâncias para preparar a lâmina, dentre elas o xilol, e aí o xilol retira gordura. No caso, você acaba vendo onde existia a gordura, não tem mais, ela não está mais aí. Por isso que fica esses espaços em branco aqui, porque seria o lugar onde a gordura estaria acumulada, mas na lâmina ela já se foi perdida, né? Já desapareceu. E o último slide é para a gente dizer, para vocês recapitular um pouco as funções do conjuntivo. Com tudo que a gente estudou até agora, fica fácil a gente entender que o conjuntivo ele tem função de sustentação. Quem é que dá sustentação, principalmente? O material fibroso, as fibras, principalmente as colágenas, né? Dá sustentação, dá resistência, de maneira que o conjuntivo sirva como suporte para os demais tecidos. Isso é importante. O tecido conjuntivo é aquele que tem condições de ser resistente. Se ele for muito fibroso, principalmente tiver muitas fibras colágenas, ele acaba sendo resistente. E aí ele funciona como um tecido de sustentação de tecidos moles, de tecidos que não têm tanta resistência, né? A gente vai ver, por exemplo, alguns tecidos, inclusive que o colágeno está associado com cristais minerais. E aí a capacidade de sustentação ainda é muito maior, como é o caso do tecido ósseo, que você tem fibras colágenas e tem cristais minerais associados às fibras colágenas na matriz extracelular. Isso faz com que o tecido ósseo suporte o peso da gente corporal inteiro, né? Então é muito interessante essa capacidade de sustentação do tecido conjuntivo por conta da matriz extracelular ser resistente em alguns tecidos conjuntivos. E, logicamente que não em todos, mas em alguns sim. Preenchimento de espaços, né? Os conjuntivos eles estão sempre dentro dos órgãos preenchendo espaço, formando septos,
formando septos dos órgãos, que entram no interior dos órgãos e divide os órgãos em lóbulos, né, como as glândulas que a gente já viu, tá certo? Entre as células musculares, formando os músculos, você tem tecido conjuntivo também. Vocês vão ver mais à frente que a gente dá nome a esse conjuntivo do músculo, que se chama de endoneuro, perineuro, né? Epineuro, que é mais externo. Então é um conjuntivo que se infiltra, um conjuntivo que está lá dentro preenchendo espaços entre o tecido muscular e dando suporte, dando forma também àqueles órgãos. Então o tecido conjuntivo ele é um tecido que caracteristicamente preenche espaço entre outros tecidos. Armazenamento é importante, o armazenamento. Acabamos de falar de um tecido que armazena uma grande quantidade de lipídio, que é o tecido adiposo, né? Armazena grande quantidade de triglicerídeo, então é uma função muito importante do tecido conjuntivo. Não é só isso, armazena outras coisas. O cálcio do nosso corpo está praticamente quase totalmente acumulado nos ossos, que é o tecido conjuntivo, então armazenamento de cálcio também, mais um exemplo aqui, e inúmeros outros exemplos, apenas eu estou dando 2 exemplos de armazenamento, né? O triglicerídeo no tecido adiposo, o cálcio no tecido ósseo. Defesa é outra função muito importante do conjuntivo, porque é uma riqueza de células, especialmente o conjuntivo frouxo, o conjuntivo mais apropriado, porque tem muito mais riqueza em células, todas aquelas células macrófago, mastócito, plasmócito, os leucócitos como um todo, neutrófilo, eosinófilo, tudo aquilo está presente no tecido conjuntivo frouxo, né? E tem uma boa quantidade dessas células. Então é um tecido conjuntivo muito adaptado a fazer defesa. Cicatrização, toda vida que um órgão que tem um tecido específico, geralmente esse tecido, como por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil, o coração da gente, tem músculo cardíaco. O músculo cardíaco, quando ele morre, quando uma parte dele morre, ele não tem capacidade de se regenerar, a capacidade é praticamente nula, né, de se regenerar. Então o músculo cardíaco, a partir do momento que você mata algumas células cardíacas, você não repõe aquelas células cardíacas e ficam uns espaços ali que não tem mais célula, não tem mais tecido. Aquele tecido morto, ele vai ser fagocitado e depois vai ser... algum tecido vai preencher aquele espaço deixado pelo tecido morto. Quem faz isso é o tecido conjuntivo. Fibroblastos produzem fibras colágenas e preenchem os espaços deixados pelas células ou fibras musculares. Então, o músculo vai sendo gradativamente substituído por tecido conjuntivo. Isso a gente chama de cicatrização, quando o tecido conjuntivo ocupa o lugar de outros tecidos que antes existiam, mas que não se regenerou, que não se recompôs como era antes. E agora o tecido conjuntivo começa aí, ele vai ocupando os espaços do tecido anterior. No caso, no coração, o tecido conjuntivo vai ocupando as fibras colágenas, os fibroblastos, vai ocupando o espaço deixado pelas células cardíacas. E isso é prejudicial porque vai diminuindo a função, né? O coração vai perdendo a função. A cicatrização ela leva a um comprometimento da função. Ela preenche o espaço, mas compromete a função, porque o tecido conjuntivo não pode ter a função do tecido muscular. Ele tem uma função diferente, ele preenche espaço, mas ele não tem a função de contração, de contratilidade, como tem o tecido muscular. Beleza? Transporte também, né? O tecido conjuntivo ele faz transporte. A gente viu aquela formação de líquido tecidual o tempo todo, o material entrando no conjuntivo, saindo do conjuntivo, entrando de volta no vaso. Então, transporte através da matriz extracelular, muitas moléculas vão sendo transportadas o tempo todo dentro do tecido conjuntivo. Ok, pessoal? Então, essa aqui é uma revisão geral também das funções, conectando a histologia com a fisiologia, né? A histofisiologia. De maneira que